porque eu sou chique mesmo, a cara da riqueza é o nome do meu blog. I'm going to say Christmas Eve is coming soon. Now are you dear old man? Não consigo falar se não tiver muito arrumadinho. Eu gosto de coisa chique. Eu gosto. When the clock is striking 12, when I'm fast asleep, down the chimney broad and black. Oi pessoal, tá todo mundo bem? Eu espero que sim. Então, hoje eu vou falar um pouquinho da minha história com emagrecimento para chegar aí no meu objetivo estético e de saúde também. Na verdade, eu acho que é um assunto que interessa a todo mundo. Eu vejo hoje em dia que as pessoas estão ficcionada nisso, as redes sociais, a própria mídia fala bastante nisso, porque realmente não é só mais uma questão de estética. Os dados comprovam que a população brasileira perdeu um pouquinho a linha, a gente tá ficando um pouquinho gordo mesmo, né? E sem preconceito nenhum, mas tá todo mundo buscando melhorar, principalmente qualidade de vida. E eu vou falar como nutricionista? Não sou. Como educadora física também não sou. Nem médico, nem nutrólogo. Sou jornalista e como jornalista passei por uma experiência de 4, já tá indo para 5 anos, esse meu processo de emagrecimento. E também, como jornalista, era muito questionadora, viu que realmente estava dando certo, se eu estava sendo vítima de charlatanismo, se eu estava sendo enganada pela mídia, por essas pessoas que ficam postando fotos nas redes sociais falando que fizeram aquilo para emagrecer e na verdade não fizeram. E então, como jornalista, eu sempre fui muito assim, sabe, chatinha mesmo, ficava instigando, procurando saber. E aí eu fui evoluindo até chegar ao que eu cheguei hoje, que eu vou falar, que eu vou compartilhar com vocês ao longo aí da estrada, um pouquinho que se resume como uma alimentação natural, né? Então ao longo dessa história eu fui quebrando muitos mitos, muitas coisas que a gente carrega aí ao longo de décadas como não pode, que faz engordar e na verdade não fazem engordar, e outras coisas que a gente ignora que realmente fazem engordar. Então eu vou começar contando um pouquinho da minha história. Para quem não me conhece, tá chegando aí agora, tá me conhecendo pelo YouTube. Eu sou jornalista, tenho 10 anos de estrada, já trabalhei em TV, rádio, enfim. Mas há 5 anos, quando eu fui transferida da rádio para TV, eu trabalhava em Belo Horizonte e aí eu comecei a me ver na TV todo dia. Falei, cara, eu tô muito gorda, eu devia estar uns 14 quilos fora do meu peso. Na verdade, quando eu trabalhava na rádio, eu já percebia isso, porque eu virei outra pessoa, eu tava muito desanimada, eu vivia prostrada, eu não fazia mais nada, só queria comer, dormir, trabalhar, que eu trabalhava muito nessa época. Mas aí eu acho que acontece com todo mundo. Você entra naquela rotina, apesar de você estar gorda, você desconta toda a sua ansiedade na comida e você nem se olha no espelho. Aí, quando eu fui transferida da rádio para a TV, comecei a trabalhar na TV, realmente eu fui obrigada a olhar no espelho, no caso na televisão, todo dia. E comecei a me ver e falar assim, nossa, por mais que eu seja melhor jornalista, faça a melhor reportagem, do jeito que tá, não dá, tá feio, tá feio. E aí eu fui buscar ajuda. Fui uma nutricionista, até então nunca tinha procurado. A minha genética, gente, ela é magra. Se vocês pegarem minhas fotos de criança, eu era magrelinha. E isso é uma coisa que é importante vocês saberem também, a gente tem genética, né? Tem algumas pessoas que são bem magrelinhas, outras pessoas não. Então também não adianta você ficar sonhando, esperando milagres e sendo natural, que não vão acontecer. Mas a minha genética era realmente mais magrelinha e eu tava realmente muito fora dela. Eu acumulei gordura, principalmente nessa região aqui do abdômen. E aí eu sentava assim, igual todo mundo senta, né, põe pra disfarçar. E, enfim, essa era a minha genética. Eu acumulei aqui no abdômen, se eu olhava meus bracinhos estavam magros, minhas pernas e tal, mas aqui muito gordo. Aí eu fui a nutricionista, ela tipo me passou aquelas dietas que a gente pega, xerocadas, tal, arroz integral, peito de peru, polenguinho, frutinha. Beleza, aquilo ali já foi uma mudança radical na minha vida, porque até então eu estava me alimentando de misto quente, salgadinho frito, baconzitos, passatempo, bis, chocolate, essas coisas aí.
comia isso o dia inteiro. Então eu peguei e já mudei para essas dietinhas que, apesar de prontas, xerocadas, padronizadas para todo mundo, já deu um choque assim. Então realmente eu perdi uns 6 meses, talvez eu já tenha perdido ali uns 6 quilos. E junto com isso eu comecei a tentar praticar a atividade física regular, que foi muito difícil também, porque eu ia 2 vezes na semana, 3 no máximo. Eu me esforçava, eu tinha academia de graça pela empresa que eu trabalhava, academia legal, e cara, hoje quando eu leio eu falo, pô, eu só ia 2, 3 vezes, que hoje eu curto pra caramba, mas enfim, pula essa. Aí eu ficava me cobrando, sabe? Toda semana eu falava, não, semana passada eu fui 2, essa semana eu tenho que ir 3 e tal. E fui nesse processo. Aí perdi, já deu uma diferença, mas aí você começa também, não, já que agora eu tô na onda, eu vou emagrecer tudo que eu preciso até eu ficar legal na TV. Eu tinha algumas pessoas como repórteres na TV que eram referência pra mim como profissionais, e é claro, com estética. Quem trabalha em vídeo tem a estética, faz parte. Não é nenhuma neura, faz parte. Ninguém liga a televisão pra ver coisa ruim, enfim. Aí eu comecei a estabelecer uma meta mais ousada, e com essa meta mais ousada eu não estava conseguindo alcançar só com essa dietinha assim pronta. Aí eu procurei uma nutricionista funcional, que na verdade é uma pessoa que vai ensinar você, o objetivo não é só emagrecimento, é saúde, é ensinar você a voltar a comer comida e a nutrir o seu corpo daquilo principalmente que você tem carência. Então ela pega os seus exames, faz uma consulta clínica com você vai falar, eu tenho, desde criança eu tenho mais sensibilidade a isso, eu tenho muita dor de garganta, ou eu, como mulher, eu tenho muita cólica. Ela vai colher esses seus dados, vai pegar os seus exames e vai ver o que realmente você precisa de ingerir por meio de alimentos para tá bem, assim, se abastecer, se prevenir dessas coisas. E é claro que eu tinha um objetivo também de emagrecer bastante. Aí aquilo ali foi um divisor de águas pra mim, porque realmente aquilo ali tirou até os pãezinhos integrais, essas bolachinhas integrais, esses biscoitos, essas coisinhas, barrinhas de cereais que a indústria arrumou para continuar vendendo dinheiro, para continuar fazendo dinheiro e vendendo. E isso realmente aboliu, ela tirou. Então eu comi mais natural ainda, não era só almoço e janta que era a base de alimento. O meu café da manhã também era de alimento natural. Quando eu falo alimento, coisa natural. Então assim, meu café da manhã não tinha mais um industrializado, um pão. Ele tinha só fruta, ele tinha coco, ele tinha no máximo alguns grãos como quinoa ou até mesmo... esqueci o nome daquele negócio que eu comia pra caramba, gente. É um negócio aí que eu aprendi a comer. Mas esses grãozinhos assim, todos saudáveis, chia e tal. Ali fui ingerindo isso, os meus lanchinhos também eram esses. E foi um divisor de água, porque realmente ali eu aboli todo esse alimento industrializado e comecei a assimilar isso. Carregava, era um ser especial no meu local de trabalho, porque eu olhava ao redor, ninguém estava comendo as mesmas coisas que eu era, mas eu me esforcei e aí realmente eu fui chegando no corpo que eu queria. Só que ainda tinha um dificultador muito grande, que era o fim de semana. Quando chegava sexta, eu ia bem de segunda até sexta de tarde. Quando sexta de noite, eu já começava a querer comer pizza, comer todas essas coisas assim, os doces que eu tinha me privado durante a semana. E aí eu comecei a entrar nessa vibe aí, de sexta de noite até domingo de noite, sair fora da minha rotina. E aí, tipo assim, era sofrimento também, porque quando chegava segunda, eu tinha que voltar pra rotina e... eu já tava achando um tédio, porque o corpo da gente vicia em poucos dias, ele quer açúcar de novo, ele quer o pãozinho pronto de novo, o pãozinho doce, o croissant de goiabada que eu comia e tal. Então, toda segunda era aquela mesma, segunda se tornava a segunda pior do que a anterior, sabe? Chato. Aí até quando eu comecei a me desafiar, cada semana, eu vou fazer só uma refeição livre, assim, né, que eu vou me permitir comer uma coisa que não tá na rotina, ou só 2, ou só 3, e fui tentando colocar isso, 3, 2, às vezes eu escapulia, eu não fazia 3 não, fazia mesmo como antes, mas na outra semana eu me cobrava, e meu marido, ele entrava às vezes nos projetos aí comigo, que a gente queria... forçar a barra para conseguir algum objetivo para ir para praia ou para viajar e tal, ficar mais à vontade. Então, esses projetos também me ajudavam e foi aí que eu comecei a mudar.
Nesse caso eu já tava bem magra. Quem olhasse de roupa, olhasse no rosto, ia falar, cara, você tá louca, você não precisa emagrecer mais. Mas porque eu tinha uma herança genética de acumular gordura no abdômen, assim, de biquíni eu ainda não tava do jeito que eu queria. Aí uma solução seria cirurgia plástica, mas eu não queria fazer isso. Então eu tinha que emagrecer como um todo, continuar emagrecendo até chegar com o abdômen que eu queria. Aí a gente foi viajar de férias para os Estados Unidos e eu voltei pincada de suplemento. Trouxe tudo pra usar uns 6 meses. E meu marido também tava nessa vibe e tal. E larguei umas coisinhas pra trás pra carregar os potão de whey importado e tal, porque os brasileiros estavam naquela coisa aí de que era farinha, que era carboidrato. Então eu tenho que comprar esse negócio importado. Aí trouxe e fiquei uns 3 meses. Continuei malhando pesado e tomando muito suplemento e tal. Só que, tipo assim, não consegui aqueles resultados que essas mulheradas põem aí no Instagram, com suplemento. Na verdade, isso aí é só pra vender, né? A verdade foi essa. Só que ainda assim, ainda tava iludida. Eu falei, não, pô, tem que dar mais um tempo pra eu conseguir, beleza, conseguir treinar mais forte, pegar mais peso. E aí, quando foi que a gente mudou do Brasil, a gente foi morar uma temporada nos Estados Unidos. Quando eu cheguei lá, nós moramos 3 meses em Nova York e a gente investiu pesado em suplemento. Agora nós estamos feitos, nós vamos comprar aqui baratinho, né? E o suplemento que é melhor. E aí meu marido ficou na internet pesquisando os melhores suplementos pra gente tomar. Eu cheguei lá e eu contratei um health coach, que nos Estados Unidos geralmente são pessoas que têm a dupla formação de educador físico e nutricionista, e ele faz uma consultoria online. Então toda semana eu passava meu objetivo para ela me passava uma planilha de treino e uma planilha de alimentação, onde eu fazia um controle por macronutrientes, ou seja, eu ia fazer o controle não é por tanto de caloria que eu ingeria por dia, mas por tanto de carboidrato, por tanto de proteína e por tanto de gordura. Eu vou explicar isso melhor ao longo aí do tempo para vocês. Mas aí toda semana eu pegava aquela planilhinha, na planilha dela tinha muito suplemento, eu investia no suplemento, só que, pô, não tava conseguindo um abdômen que eu queria. Né? Não tava evoluindo e tal, suplemento gostosinho, gostinho de chocolate, baunilha, altas receitinhas, mas não tava dando o que eu queria, sinceramente. Aí o meu marido também falou, pô, que isso, tanto de suplemento tô tomando aqui, esse negócio. Aí foi quando eu falei assim, não, eu não tô conformado com esse troço não, vou dar uma evoluída. Foi quando a gente voltou para mais uma temporada no Brasil, a gente veio morar de novo no Brasil, e aí também coincidiu que eu falei, pô, agora também não tem como eu morar lá no Brasil, ficar importando suplemento, super caro, e não vou comprar suplemento no Brasil que eu não confio. E aí? É uma época que eu tava tomando whey 3, 4 vezes por dia, como é que eu ia sobreviver? Eu fiquei meio sem saber o que fazer. Foi quando, milagrosamente, graças a Deus, eu conheci o conceito de alimentação paleo, e dentro da alimentação paleo os outros conceitos que eu comecei a aplicar, e aí, putz, aí deu super resultado, assim, na minha vida mesmo, em todos os sentidos, aí daqui a pouquinho eu conto pra vocês. Tchau, tchau!